Que o Senhor abençoe a vida de cada um. E já convido a irmã Isabel e a irmã Camila para tirar os hinos da alma. Amém? Receba a serva de Deus com a palma bem alegre. Glória, 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 glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória, Glória a Deus. Saudamos a igreja da paz do Senhor. Amém. glória a Deus. 7 da harpa cristã. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Amém? Firme na promessa do meu Salvador.
nossa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glória, Espírito Santo. Grande e poderoso. Glória a Deus, aleluia. Eu queria ouvir um glória a Deus da igreja bem forte. Eita, Jesus. Abra sua Bíblia em Neemias. Glória, 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 glória a Deus. Oh, glória. Neemias capítulo 8. Aleluia, 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 Jesus, oh, glória. Glória, 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 glória a Deus. Neemias capítulo 8, versículo 10. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia! Grande e poderoso que é o eterno. Santo, Aleluia, Jesus. Enquanto você procura, dê glória a Deus. Quem já achou, ajude o irmão a encontrar. glória a Deus. Neemias 8, versículo 10. Todos acharam? Glória a Deus! Amém? Aleluia, Jesus. Glorifica a Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim o versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeceis. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Aqui eu já convido o evangelista Emanuel para estar orando pela palavra. Sempre sabe que Deus só fala nela. Glória a Deus. Eu cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez, Senhor, diante do teu altar, Senhor, diante da tua face, meu Deus, eu apresento mais uma vez a minha vida. Te peço perdão, meu Pai. Nesse momento eu quero entregar a tua igreja, meu Pai, que já está aqui, meu Pai, na tua casa, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo, meu Pai, o teu santo e glorioso nome, meu Pai. Nesse momento eu quero entregar para esse irmão, essa irmã, que ainda está no mesmo caminho, vem livrar, vem guardar, vem proteger, meu Pai. Mas nesse momento eu quero te pedir, meu Pai, abre o céu, derrama do teu poder, da tua majestade, da tua glória. Manifesta, meu Pai querido, o teu poder no nosso meio, porque a tua palavra diz, meu Pai, onde estiver um ou dois, meu Pai, em teu nome, meu Pai, o Senhor está presente, pois opera, age, trabalha, meu Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e a igreja que crê diz, Também já nesse momento, os cordeirinhos de Cristo estão com oportunidade. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, oh, glória. No 225. Aleluia, Jesus, oh, glória a Deus. Glória a Deus. Cordeirinhos de Cristo. Glória a Deus.
Vencedora na fé. Salva a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e fica a reverência que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, se as lágrimas rolarem, se a batida do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, cura que nem conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não tenho outra coisa depois de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, presença que leva qualquer caminho que eu não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha, se as lágrimas rolarem, se a batida do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que nem conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele vencedora na fé. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa missionária já se encontra aqui. Amém. Bata palmas para o Senhor. Primeiro cujo foi escolhido de Deus está com a oportunidade esta noite. Glória a Deus.
Glória a Deus. Escolhidos de Deus. Oh, glória a Deus. Escolhidos de Deus, qual é o tema do culto? Esse faço coisa nova. Glória. Quero já dar tempo ao tema do culto também. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande e poderoso. Eu quero Conhecer mais de ti. Glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
geração do arrebatamento. Glória, glória, aleluia, Jesus, oh glória. A Bíblia diz que quando os jovens for derramado o Espírito sobre a vida deles, Jesus está para voltar à sua igreja. Sabe por quê? Porque tu é forte, jovem. O inimigo tenta colocar na tua mente, no teu coração, que tu é fraco, porém você não é. E eu vou falar de um jovem muito novinho que foi chamado Davi. Davi foi escolhido por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel 17. Glória a Deus. Sabe o que é que eu acho mais bonito nos jovens daqui, irmão? Glória a Deus. A reverência que eles dão a Deus. A cada coisa que eles fazem, a cada culto que eles fazem aqui, eu fico surpreendida com a atitude do coração deles. Ah, isso é bobagem, é não, irmão, é Deus na vida deles. É Deus chamando mais para perto, fica mais perto, fala mais. Essa história de jovem só ser crente dentro da igreja, quando sai, não pega na Bíblia, não ora. Não é jovem não, vou lhe mostrar porque eu vou lhe mostrar dentro da palavra hoje. Ah, eu não preciso viver com a Bíblia, precisa. É a bússola do crente. Sem ela não vai para o céu, essa que é a verdade. 1 Samuel 17 e 37, nós vamos pulando aqui alguns versículos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja 40. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro ou 5 pedras e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no seu cinto, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava o escudo ia diante deles. E olhando, aleluia, os filisteus, glória a Deus, glória a Deus. E olhando os filisteus e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Guarde essa passagem, porque ele era jovem. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. 45. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa tá com medo de quê?
estava afrontando ao nosso Deus. Davi não era homem de guerra, viu? Só para você entender. Aleluia. Onde foi dito que tudo aquilo que eu luto, de tudo eu me se eu lutar, eu vou. Então Davi não era homem de guerra. Porém, ele escutou algo daquele gigante. Sabe o que foi que ele escutou? Não tem Deus em Israel. Só que Deus, aleluia, já tinha chamado Davizinho lá por detrás da montanha, meu filho. Para ser jovem separado, para usar, aleluia, na guerra. Por isso que ele falou: disse o Senhor me livrou da mão do leão e do... Muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós vamos ter que enfrentar o urso e o leão bem caladinho. Só entre nós e ele. Agora, na hora de nós derrubar o gigante, aí todo mundo vai ter que ver o Deus de Israel, o Deus que não fez guerra na minha e na tua vida. Ei, jovem, aleluia, você separado. Deus, aleluia, quando ele disse: ei, Samuel, vai lá na casa de Jessé, que eu vou levantar um rei. Vai lá. Você pensa que Samuel não ficou com medo? Não, ele ficou com medo. Porque ele já sabia que rei Saul, aleluia, se levantar contra a vida dele. Só que, porém, existia um Deus que não perde guerra e nem perde batalha para ninguém. Esse é o meu Deus e é o teu Deus. Aí Jessé manda chamar os homens, né? Traz aí os filhos mais bonitos, mais belos. E foi dizendo: o Espírito do Senhor, ei, não atenta para eu é quem escolhi o có. Ele escolheu por quê? Aí tem gente dizendo: nosso coração é enganoso quando não tem Deus. O meu coração ele se torna enganoso quando não tem Deus dentro dele. Aí ele se corrompe. Davi estava lá, ó, até essa passagem aqui, ninguém sabia que Davi já tinha derrotado um urso e um leão. Ele estava onde? Escondidinho, lutando calado. Porque nós não precisamos, irmão, chegar e se amostrar. O nosso Deus nos apresenta. Por isso que Davi esperou. Davi, ele esperou ele apresentar ele. Por isso que ele disse: e o filisteu também veio e vinha chegando e levava o seu cajado e o escudo adiante dele. E olhando o filisteu vendo a Davi, o desprezou porquanto era o quê? Era jovem. E hoje nós estamos desprezando muitos lugares. É por isso que eu digo: aqui vai ser diferente. A mocidade tem que ser unida. A mocidade tem que dar as mãos. Aleluia. Tem que ir mesmo para a batalha. Davi não tinha sido convocado para a guerra por conta que ele era jovem. Porém, nos últimos dias, se você analisar, o nosso inimigo das nossas almas, o diabo, ele está tentando fazer um exército de jovens. Hoje em dia o que você mais vê é jovens morrendo, é jovens sendo assassinados, é tudo jovem, irmãos. Você não vê mais um senhor de idade, raramente acontece isso. Sabe por quê? Porque ele sabe que no jovem habita uma força. Porque ele sabe que você tem força para lutar. Ei, Davi, ele era jovem e ele foi desprezado pela sua juventude. Aqui tu tem o privilégio de adorar a Deus sem ser desprezado. Ah, mas vão olhar para mim, vão dizer que... Deixa dizer, Davi também, quando o gigante olhou para ele e disse: tu vens a mim, por acaso eu sou o cão. Só que quem foi que derrotou o gigante? Foi Davi. Não foi os irmãos de Davi, foi Davi o desprezado. Não se preocupa não. Vamos me entregar. E saberás, aleluia, toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é o quê? É a guerra. Aleluia, Jesus. Deus, ele guerreia. Ele é o Senhor dos... É o general de... Está com medo de perder a batalha, por quê que o general não frente? Está pensando que quem tem general, minha filha, igual Deus, não deve temer batalha não. Ele é o general de guerra, ele é quem vence por mim e por você. Só que ele quer uma coisa. Você sabe o que foi que Davi levou? Glória, glória, glória a Deus. E tomou o seu cajado na mão
e escolheu para si 5 pedrinhas e pôs diante do seu alforje de pastor que trazia no seu cinto. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Você sabe o que foi que Davi entendeu ali? Porque antes Saul tinha tentado colocar a espada, um bocado de armadura dele. Entendeu? Sabe o que Davi disse ali? Ei, eu não preciso usar nada de ninguém para me vencer a guerra. Eu vou usar as armas que o Senhor me ensinou. Davi pastoreava lá o pasto do pai deles com o quê? Com as pedrinhas e com a funda. Ele disse: se meu pai me confiou, eu vou lutar e vou. Luta com as armas que Deus te deu. Não vai ficar pedindo opinião para ninguém. Ei, tu acha assim, tu faz assim. Não, luta com as armas que o Senhor te entregou. Ei, cada guerra minha e sua é diferente da guerra do meu irmão. Para de pedir opinião a quem não deve, vai falar com Jesus, viu? Porque se eu não estiver na guerra, você não vence não. Sabe qual é o nosso problema? É que nós escuta demais e não procura Deus. Nós procura demais a quem não deve e esquece de falar com Deus. Essa é que é a verdade. Fala com o general que nunca perdeu batalha. Ele é quem vai te dar a causa. Homem aqui da terra não tem poder de vencer guerra, tem? Quantas das vezes nós vemos aí as guerras e ai, morreu tanto. Davi morreu? Porque ele confiou a guerra a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Luta com as tuas. Qual foi as armas que o Senhor entregou para você guerrear a tua luta? O Senhor está perguntando para você nessa noite. Qual foi as armas que Ele te entregou? E você está deixando de usar para usar as armas do irmão. Você está deixando de usar, aleluia, o que Deus colocou na tua mão para querer usar a armadura do outro irmão. Ei, para com isso. A guerra é tua, a luta é tua. Mexe, aleluia, com o general que colocou tu na batalha. Para com isso. Hoje em dia o que mais nós vemos é situações, irmãos, adversas. Ah, eu vou vencer não. Eu não vou. E cadê o general que tu serve? Cadê o Deus que está na tua vida? Que tu diz que leva ele? Ei, nem sempre a minha vitória e a tua, ela vai vir assim, ó. Vitória. Primeiro ela vem assim, ó. Processo da luta. Primeiro processo é que vai ter a vitória. Se engana não. Davi, ele foi primeiro para onde? Para a guerra, meu filho. Tá pensando que vai ganhar a luta sem guerrear, né? Assim. Porém, o Senhor diz o quê? A guerra não é vencida com espada e nem com... Não é com coisa que terrena não, filho. É joelho e oração. Tu tem dois joelhos, bota no chão e começa a falar com quem entende do caso. Os céus são as suas plenitudes. Imagina a terra. Guarde essa passagem. Você é forte. Pare de lutar com as guerras do seu irmão, vai lutar com as suas armas. Para de querer lutar com as armas do teu irmão. Não vai dar certo. A guerra é tua, vence com as tuas armas. Pergunta para Deus: Senhor, o que foi que o Senhor me entregou? Qual foi a arma que o Senhor me deu para me lutar no meio dessa guerra? Ele vai te mostrar. Para de estar ouvindo conselho de quem não deve. Se tem um Deus que tem todo o poder de sentar contigo, irmão, eu sento na minha cama e digo: Deus, fala aqui comigo. Eu não vou escutar ninguém, eu quero escutar o Senhor. Porque eu sei que o Senhor não vai deixar eu perecer. Eu posso escutar 10 mil conselhos, mas quando eu chego em casa, meu joelho vai ser dobrado ali. Eu vou perguntar ao Deus: lance onde dias. Guarde isso. Aprenda a lutar com as suas armas. Deixe de querer pegar as armas emprestadas de alguém. Vai dar certo não. Aquelas armas só servem para a pessoa, não serve para você. Ah, eu vou fazer assim porque a irmã fez. Será que a tua luta é igual a da irmã? Eu vou fazer assim porque o irmão fez. Será que a luta do irmão é igual à tua? Não, meu filho. Nem os nossos dedos são iguais. Imagine as nossas guerras. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Qual é o tema do culto, jovens? Esse faço coisa nova. Se encontra onde? Isaías 43.
Glória a Deus. Nessa noite eu convido o Evaldo para segurar a salva e o João Vitor para fazer a oração pelas ofertas. Oh, glória a Deus! Com o Miguel para orar, perdão, viu? O Evaldo vai segurar a salva e o Miguel vai fazer a oração. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, primeiramente, Pai, te peço perdão, Pai, ao que eu fiz de errado, Pai, me perdoa, Pai. Pai, eu tomo esse salvo aqui, Pai, que venha uma pessoa que venha dizimar, ofertar, Pai. Pai, como aqueles que não têm, Pai, abençoa, multiplica, Pai. Pai, como a missionária, como o meu pastor Marcelo, a família deles, Pai. Pai, como cada um dos jovens, Senhora, os poderes de Cristo, Pai. E assim eu te oro, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. E Lucas já está trazendo o louvor das ofertas, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Perdão, é a Gabi e a Thalia para trazer o louvor das ofertas essa noite. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Dê glórias a Deus, porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Aleluia, meu Deus. Glória Saúde a todos capazes do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor nessa Glória a noite. Deus. Aleluia, Senhor. A igreja vai dando glória a Deus, amém? Esperaram por aí, que já terminou, Glória a Deus. e que era o teu fim. Glória a Jesus Cristo. Mas não terminou, se enganou quem pensou Glória a Deus. que a história pintou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos abertos pra você enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, a evidência fica permanente. Vocês estão dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Não limita o que eu vou fazer. Eu me garanto minha vida pra você. Existe vida aí. Glória a Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos abertos pra se enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que
Os escolhidos de Deus também já estão com a oportunidade Glória a Deus. para o segundo louvor. Glória, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Oh, glória. Glorifique ao Senhor, igreja. Santo, santo, santo Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Santo, 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 santo Deus. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Grande, poderoso, fiel e eterno. Escolhidos de Deus. Glória
trem acontece. Glória O que é que faz acontecer é o meu acreditar, amém? Uma nova história Deus tem. Levanta a mão. Levanta a mão. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pediu vou, ouvirei sua boca, te abençoarei. Mais uma vez. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Aleluia, aplauda Jesus. a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite eu já convido a nossa missionária para estar orando pelo pregador da noite, amém? Salve mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos receber, né, o evangelista Brito, Pastor Bem Alegre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, já queremos nessa noite te agradecer pelo que o Senhor já está fazendo e ainda vai, Senhor, continuar fazendo aqui no Senhor neste lugar. Pai, em nome de Jesus eu te entrego teu filho, que vai ser ministrante da tua palavra, que vai ser usado, meu Senhor, como canal, como instrumento pelas tuas mãos, para ser glorificado o teu nome, meu Senhor. Pai, usa ele nessa noite, Pai, para a minha vida, para a nossa vida, para a vida dos teus jovens. Ó Deus, em nome de Jesus, faz, meu Senhor, na vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz... Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A saúde da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Nosso pastor está presente. Vamos glorificar o nome do Senhor com palmas grandes aqui para Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Uma responsabilidade muito grande, louvado seja Deus, de estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, louvado seja Deus, a pregação, louvado seja Deus, e pregar para jovem não é muito fácil se não for o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite o Senhor vai falar comigo e contigo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai tratar no meio do teu coração. E tudo que vai acontecer aqui é tudo para a honra e glória do Senhor. Antes da palavra, louvado seja Deus, eu lhe peço, que você levante a sua mão. Glória a Deus, aleluia. Bem alto, bem forte. E diga assim comigo: ânimo. Bem mais forte, ânimo. Força. Vigor. Repita comigo: transformação. Renovação. Purificação. Conserto. Céu. É o alvo em que vamos alcançar, debaixo da autoridade do nosso nome de Jesus Cristo. Bata a palma para o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Isaías 43, 19. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você procura, você dá glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Você glorifica o nome do Senhor, porque aonde o Espírito do Senhor está, louvado seja Deus, a liberdade, louvado seja o nome do Senhor. Não se intimide com a presença de Deus. Elas são mais uma oportunidade que o Senhor deu a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, 19. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga glória a Deus. Eita, Jesus.
esperar que todos achem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê o jovem que glorifica o nome do Senhor? Glória a Deus. Cadê a senhora? Glória a Deus, aleluia. Cadê a igreja toda? Eita, Jesus, glória. Cadê as crianças? Oh, glória. Vamos ler a palavra? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Louvado seja Deus. Continuando, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 16 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4 de 2 Coríntios. Louvado seja Deus. Você vai lá para Atos, Romanos. Louvado seja Deus. Vai para 1 Coríntios e 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Louvado seja Deus. Não para de glorificar, porque o Senhor Jesus, Ele é bom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar de cansaço. Olha aí. Fadiga. Olha aí. Eita, Jesus. Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Levanta a sua Bíblia para cima, assim bem alto. Louvado seja Deus. E diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você glorifique, não pare de glorificar. Você é livre, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aqui louvado seja Deus. Nessa carta em que o apóstolo Paulo ele escreve ao Coríntios, louvado seja Deus. Nessa segunda carta ele fala: por isso não desfalecemos, louvado seja Deus. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, falo de carne, o interior contudo se renova de dia em dia, falo de espírito, porque a nossa leve e momentânea produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, falo de fé, porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Meus amados irmãos, nesse dia de hoje, louvado seja Deus, há muitos jovens, louvado seja Deus, que tem força, há muitos jovens que têm muito vigor, mas tem muitos jovens, louvado seja Deus, que tem poucos dias de idade, louvado seja Deus, e é pior do que uma senhora de 100 anos, é pior do que um senhor de 100 anos, porque se limita, louvado seja Deus, ao comodismo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nessa noite Ele quer nos dar força, como a nossa missionária Marta está aqui, uma mulher cheia de força, como a dona Marta também está. Louvado seja Deus, e ela também é uma mulher de força. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse passado o Senhor havia falado comigo no meu coração a respeito de pessoas que querem parar no meio da caminhada. Louvado seja Deus. A respeito de pessoas que querem se cansar quando ainda não acabou a história. Louvado seja Deus. Irmão, quando eu falo disso, eu lembro de Elias, por estar sendo perseguido, louvado seja Deus, por uma mulher que queria colocar ele em um lugar, louvado seja Deus, e queria matar. Ele pegou e entrou dentro da caverna. Ele disse: Senhor, só tem eu. Só eu que busco a tua palavra aqui, só eu. É só eu vou entrar dentro da caverna. E ele entrou. Louvado seja Deus. Só que Deus não mandou Elias entrar na caverna. Louvado seja Deus. Quando eu lembro, louvado seja Deus, de cansaço, fadiga, quando eu lembro dessas coisas, eu me lembro de Davi sendo perseguido por Saul. A batalha estava tão grande
com a sua espada em mãos. Ele já não estava mais, louvado seja Deus, com aquele vigor. Ele só estava correndo e estava perseguindo ele. E ele estava recuando. E quantos dias de hoje tem pessoas que recuam no meio da caminhada, tem pessoas que querem desistir e parar no meio da caminhada. Eu quero te dizer que os jovens, certamente eles se cansarão e se fatigarão, mas a Bíblia vai dizer que lá em Isaías, louvado seja Deus, no final do capítulo 40, ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor serão como os. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quando nós falamos de cansaço, lembro de Jeremias, louvado seja Deus, que no período, louvado seja Deus, em que o povo estava sendo levado à Babilônia por causa do pecado, em que o povo de Israel estava negando o nome do Senhor, ele negou o chamado. Não vou não. O chamado é muito espinhoso, o chamado é muito árduo, o chamado é perverso, eu não quero não. Porque chamado que é chamado tem que haver renúncia. Chamado que é chamado por Deus, ele não quer as coisas do mundo, ele quer as coisas de Deus. Ele quer as coisas, louvado seja Deus, que trazem Jesus para perto. Só que hoje em dia, nessa geração, os jovens estão correndo carreiras que não é para correr. O jovem está correndo, como a nossa missionária pregou aqui, correndo a carreira que não é delas. Às vezes Deus está te chamando, eu quero pisar na pregação, é na pregação. Aí você vai lá e abre a harpa. Você vai lá, louvado seja Deus, e coloca o louvor. Eita Jesus. Aí meu Zé não louvor. Deus usa também. Aí Deus está te chamando para louvar e tu abre a Bíblia e o Senhor não te dá e diz: por que, Senhor? O Senhor não me entrega? Eu quero a revelação da palavra, eu quero isso, eu quero aquilo na palavra, eu quero a revelação que a pessoa está passando dentro da palavra. Só que quando Deus te chama para o louvor, tu tem que se encher da palavra e Ele vai te transformar no louvor. É por isso, louvado seja Deus, que tem pessoa, louvado seja Deus, tem mulher e homem de Deus dentro das matas orando anjo. E quando pega no microfone, pessoas são curadas. Quando pega no microfone, pessoas são arrebatadas. E hoje em dia, muitas das vezes nós pegamos o microfone e falamos, louvado seja Deus, o que é de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E os jovens certamente cairão e se fatigarão. É o que está acontecendo nessa geração. E muitos dizem, é a geração do desprezo. É a geração, louvado seja Deus, do homicídio. A geração de jovem de hoje é aquele que pega um estilete, pega a gilete e começa a cortar os pulsos. Louvado seja o nome do Senhor. É aquela geração que se tranca dentro do quarto e diz: eu quero me matar, eu vou desistir da minha vida, eu não sou importante. Mas o Senhor está te dizendo: ei, eu te chamei para produzir frutos dignos de arrependimento. Não para no meio da caminhada, não desiste, o Senhor vai te usar. O Senhor quer te fazer um vaso novo. Não desiste no meio da caminhada. Glorifica o nome do Senhor. Exalta, louvado seja Deus. E Ele está te chamando hoje para o novo concerto. Louvado seja Deus. Ele está te chamando hoje, porque Ele diz: ei, eu chamo pelo teu nome. Eu tenho te gravado na palma das minhas mãos. E por que tu sempre me despreza? Eu quero te dizer que as portas da graça ainda estão abertas para ti e para mim. As portas da graça ainda estão abertas. Só que vai chegar um dia que o desejado de todas as nações vai vir. E ele vai vir montado no cavalo branco. Ele vai vir alarido de glória, com a luz resplandecente que se mostra no ocidente. Até o oriente vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Só que hoje em dia, louvado seja Deus, os jovens estão pegando o colorido do mundo e querem trazer para perto de Deus. Só que Deus, Ele abomina, louvado seja Deus. Eu quero dizer que Jesus, Ele abomina a prostituição. Ei, Jesus abomina, louvado seja Deus, a lascívia. Ei, Jesus abomina, louvado seja Deus, quando tu olha para o irmão, despreza só no teu olhar. Ele está abominando isso. Louvado seja Deus. Uma pessoa chega ali no mundo, chega no mundo do tráfico, no mundo do roubo, chega da prostituição, a gente olha assim, ó. Está errado.
Está muito errado. Só que Deus levantou uma geração de jovens. Deus levantou uma geração de jovens. Louvado seja Deus. Certo dia, louvado seja Deus, foi lançada uma promessa, louvado seja o nome do Senhor, a Zacarias, louvado seja Deus, e Isabel não queria receber, louvado seja o nome do Senhor. Eu dizia, mas é muito velho, sou muito velha, louvado seja Deus, eu sou estéril, louvado seja Deus. E o Senhor, na hora que Zacarias estava orando, o anjo Gabriel, louvado seja Deus, ficou do ladinho do altar e começou a anunciar: ei, vai vir um menino aí, que ele vai preparar o caminho do Senhor. E quando ele terminava de falar, Deus já enviava o anjo até a Maria. Louvado seja Deus, só para testificar do Espírito. Ei, louvado seja o nome do Senhor, você vai entender. O anjo começou a anunciar que o Emanuel iria vir, louvado seja Deus. Ele começou a anunciar que o desejado de todas as nações iria vir. Quem era? Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele diz, eu vou preparar. Ele vai nascer assim, ele não vai beber bebida forte, ele não vai se contaminar, ele vai falar da minha palavra. Ei, o coração dele, o espírito de Elias vai estar entre ele, e os filhos, louvado seja Deus. Ele falou de paz, ele falou de conversão, ele falou, louvado seja Deus, que esse menino ia fazer um grande embarque no inferno. Quem era? João Batista. Quem era? Mais forte, quem era? Hoje não tem muito João Batista, tem muito Salomé. Né? Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente dizendo assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver essas coisas do mundo e está dentro da igreja. Mas tem vida se rendendo através da doutrina do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é uma coisa que está matando o jovem hoje em dia? É uma coisa entre o sinal, não foi ver meu celularzinho? O celular está matando muito crente. E não é só jovem. Os mais alterados vão dizer, eu sou um jovem. Louvado seja Deus. Mas está pegando os mais velhos também. Por quê? Porque as viúvas, louvado seja Deus, que não são verdadeiramente viúvas, que lá no apóstolo Paulo vai dizer, que vivem paroleiros, louvado seja Deus, andando, conversando no meio das suas casas, louvado seja o nome do Senhor, que vive falando que não deve, que vive falando que diz respeito a homem de Deus, mulher de Deus. E o Senhor Jesus, ele está abominando. O Senhor Jesus, ele está, louvado seja Deus, querendo abrir um caminho para mim e para você no meio do deserto. E a gente está recuando. Mas a Bíblia diz também que fala de uma viúva, louvado seja Deus, que é verdadeiramente viúva. Você vai entender. Ela acolhe o servo do Senhor. Ela gosta dos servos do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, e eu e você temos que sustentar ela. E outra, a gente não deve sobrecarregar a igreja, nosso pastor, para sustentar elas. A Bíblia diz que, não sobrecarregue a igreja. Você vai fazer. Ajude. Amor ao próximo, louvado seja Deus. Amor às pessoas que te honram, louvado seja o nome do Senhor. E então ele diz mais, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então a tribulação não vem para mim, louvado seja Deus, como algo ruim. Ela vem para mim como algo bom. Por quê? Porque a tribulação na minha e na tua vida, ela vai produzir algo. A tribulação para mim e para ti, ela vai fazer um baque no meu umbigo, no meio do teu coração. Para uns vai ser derrota, mas para outros a tribulação vai vir aqui para as costas. Por que, irmão? Não entendi. Cada luta que tu passa, Deus vai colocando uma armadura de trás de ti. Cada flechada que te dão, louvado seja Deus, Deus faz uma bola de ouro e coloca aqui de trás de ti. Ele faz uma corrente de ouro e coloca aqui de trás de ti. A cada palavra que nós irmãos são para ti, Ele vai te armando com as armaduras de Deus. A cada volta não vai ser nada, não vai dar em nada, o Senhor te armando. Não vai dar em nada, não vai ser nada. Colocando o capacete da salvação em ti. O povo dizendo, ei, tu vai cair, tu não vai suportar isso, colocando os pés à preparação do Evangelho. O povo dizendo, tu não vai suportar, tu vai morrer aí.
Aí o Senhor dizendo: não, eu ungi você para levar as boas novas. Louvado seja Deus. O João Batista, seja Deus, foi crescendo. E conforme ele foi crescendo, louvado seja Deus, filho de sacerdote, ele tinha tudo. Só que ele preferiu ir para um lugar. Qual foi o lugar? Qual foi o lugar? Deserto. Ele falou: meu filho, fique aqui, meu filho. Tem tudo aqui para você, tem um templo. Não, mamãe. Não, meu pai. Eu vou para o deserto. Mas está tudo fácil para ti, é tudo assim. Papai, mas Deus me chamou. Deus te chamou para uma obra específica aqui na terra. E por que tu fica negando o chamado de Deus? Louvado seja Deus. Deus chamou você para santificar. Louvado seja Deus. E por que você foge tanto das coisas do Senhor? O Senhor Jesus está te esperando hoje no altar para fazer um concerto com você. Louvado seja Deus. Sabe por que eu falo assim? Sabe por que Deus me faz pregar assim? Porque um dia eu fui do mundo. Um dia eu quase morri no mundo. Um dia eu me prostituí. Um dia, louvado seja Deus, eu quase caí no mundo de vez da prostituição. Um dia, louvado seja o nome do Senhor, Satanás quase ceifa a minha vida. Mas Jesus já via eu aqui. Deus já via você aqui. Sabe por quê? Porque a palavra que limpa é a palavra que tem que falar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que eu entendo a preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo. Diz: meu filho, persevera na doutrina do Senhor, exorta os jovens que sejam moderados. Ei, fala da minha verdade, fala as coisas que diz respeito a essa doutrina, fala daquelas coisas que eu me agrado, porque senão, se tu não despertar aquilo que tem dentro do teu coração, se tu não desenterrar o chamado que eu tenho nas tuas mãos, eu vou cobrar de ti. Porque senão naquele dia até o que tu tem vai ser tirado. Não é o chamado que Deus colocou na sua vida. Não despreza aquilo que Deus te deu. Ei, louvado seja Deus, não despreza por um momento de tempo. Porque Esaú, quando estava com fome, ele vendeu a sua primogenitura para Jacó. Por um momento de tempo ele perdeu tudo. Mas Deus já tinha falado lá atrás. Tudo que acontece na minha, na tua vida, tribulação, perseguição, difamação, já foi escrito. Tudo que acontece na minha, na tua vida, já foi escrito. Eu já sabia, louvado seja Deus, que a diaconisa Maria está aqui hoje. Exatamente como você está, eu já sabia há muito tempo atrás. Sabia? Sabia, dona Marta? Eu já sabia que a senhora estava aqui. Quando a senhora estava lá na outra congregação, eu já vi a senhora aqui. Sabia? Sabe por quê? Deus, ele confunde. Ele confunde a nossa mente. Aí você diz: o que eu estou fazendo aqui nessa igreja de doido? O que eu estou fazendo aqui? Aqui o povo prega bem demais. Louvado seja o nome do Senhor. Aceite-no em seu coração, que a verdadeira doutrina é pregada e sai de cima do altar com fogo divino. Ei, louvado seja Deus, a pregação é para jovem, e o meu conselho poderoso, louvado seja o nome do Senhor, é para Deus e da parte de Deus. Sabe o que eu digo? Debaixo da autoridade do Senhor, perseverem na doutrina, cuide da doutrina. Coloque ela no seu pescoço, louvado seja Deus. Faça um colar de sabedoria no seu pescoço da doutrina do Senhor. Não coloque uma corrente de ouro com a cruz no meio, não. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Coloque no coração a doutrina. Porque é a doutrina que vai salvar as pessoas. E não que é a doutrina, me explica. É a palavra. Só que hoje em dia a palavra nos outros lugares. É nos outros lugares, porque aqui não. Aqui a palavra é pregada com verdade. Por quê? Porque nos outros lugares, porque eu já vi no celular. Eu assistia muito no YouTube, assistia muita pregação, e eu já queria falar o que os pregadores estavam dizendo. Os pregadores falavam: é isso que assim diz o Senhor. E quando tiver uma oportunidade, vou falar assim também. Rapaz, o homem prega duro, eu vou pregar assim também. Aí eu nem conheço a vida do irmão.
e eu posso estar me enganando. Louvado seja Deus. Aí, louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu entrar aqui nessa igreja, louvado seja Deus, o culto ainda era ali fora. Eu passava lá longe, queria nem descer para cá. Louvado seja Deus. Eu nunca imaginei ser algo, fazer algo dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Era o meu irmão que saía pregando, louvado seja Deus. E o meu irmão pregava com autoridade, viu? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai resgatar ele novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, você que tem alguém que está perdido, não fique triste. Ei, não fique desamparado. O Senhor vai alcançar por causa da doutrina, que é a palavra de Deus que vai sair de dentro do teu coração e vai começar, louvado seja Deus, a influenciar os outros jovens a vir à casa de Deus. Então que a cada dia a gente venha buscar a palavra de verdade. Hoje em dia, missionário amado, fala de cansaço. Tem muito crente que está andando assim, ó, no mundo físico, você vai entender. Mas tem muito crente que está andando assim, ó, no mundo espiritual. Desse jeito, cansado. Eita, Jesus! Tem muito crente, louvado seja Deus, que anda desse jeito assim, ó. E tem outro tipo de crente que anda assim. Desse jeito. Mas tem um tipo de crente que Satanás ele não gosta não, viu? Tem um tipo de crente aí que sabe, eu estava escutando o testemunho um tempo desse atrás. E Deus dizia assim, ó, o Satanás lá do inferno dizia, nós temos que parar os crentes fanáticos. Nós temos que parar aqueles crentes que andam de joelho. Tem crente que anda desse jeito assim no mundo espiritual. Tem crente que quando Satanás entra, eu vou sair daqui, eu não tenho chance aqui. A igreja do céu, ele tem que levar o fogo. Aonde você não leva a palavra, aonde você não leva a palavra, aonde de joelho, porque você vai te fazer passar o mesmo problema. Mas está tudo difícil. Os discípulos certo dia estavam no meio da tempestade. Aí lá vem o rei dos reis andando por cima do mar. Jesus ele anda por cima do mar. Jesus ele anda por cima do mar. Não desanime, não desanime, porque o Senhor vai fazer na tua vida. Ele vai fazer, ele vai erguer. Mas você vai dizer, abandona o pecado, abandona a prostituição. Eu quero você para mim. Eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou desfazer toda obra de macumbaria que fizeram na tua vida. Deus está quebrando, Deus está desfazendo. Ei, está cansado, tá? Está cansado? Está cansado, tá? Está doendo, tá? Ei, o Senhor vai levantar, o Senhor vai levantar novamente. O Senhor vai fazer, o Senhor vai te erguer. Mas eu te digo com uma palavra: renúncia, 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 renúncia. Quer casar, renuncia. Quer pragar, renuncia. Quer levar, renuncia. Renunciar o quê? A vida de prostituição. É jovem, né? Você é muito novo. Mas dentro de mim mora um oceano de dias. A senhora eleita. Quem é a senhora eleita da igreja? É eu e é você. Louvado seja Deus. Jovens preparados para o arrebatamento. Jovens preparados para o revestimento. Jovens preparados para ouvir o toque da trombeta e cantar o hino de louvor a Deus. Deus quer fazer. Deus quer erguer. O Senhor está dizendo: vinde no teu cansaço. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviar. Deus quer renovar corações aqui. Corações que o homem lá de fora ele faz assim, ó, o teu coração. Ele trouxe o teu coração. Ele deixa tu triste. Ei, você jovem, se valorize. Tem homens pegando o coração da jovem e fazendo assim, ó. Não, eu vou te fazer sofrer. Tem homens dentro da igreja que sabe como é lá de fora. E as mulheres pegam o coração do jovem e faz assim. Louvado seja Deus. Mas vai ter um Isaac, que um dia ele vai estar orando no tempo, e Abraão vai mandar, vai lá buscar, porque eu vou fazer, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o de dentro não quer, Deus vai
vai buscar de longe. Esse homem de fora não quer. Deus está aqui pertinho meu. Deus está aqui pertinho. Repita essa palavra comigo. Presta atenção. Renúncia, fale comigo. Renúncia. Esse é minha esposa. Vamos abandonar a vaidade. Vamos abandonar a paixão. Vamos abandonar as vestes curtas. Estou falando para crente. Vamos abandonar os brincos. Vamos abandonar quando seja a maquiagem. Vamos abandonar as coisas que não neste mundo. Vamos abandonar quando seja Deus. Vamos abandonar usa de cabelo. A doutrina, ela tem que ser falada. Louvado seja meu amigo Senhor. É para crente que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e não se converte. E Deus está levantando ovos. Deus está levantando. Um dia eu estava morrendo espiritual, missionária. Eu estava morrendo espiritual. E o Senhor não vai falar da minha verdade, não. Deus falou comigo aqui. Ei, pare de morrer. O que Deus colocou em minhas mãos. E Deus colocou em minhas mãos. Louvado seja Deus. A palavra da verdade. A palavra da virtude. A palavra da santidade. Fala do que diz respeito ao reino de Deus. Para de conversinha, de mimimi. Evangelho é renúncia. Evangelho é desperdiçar o pecado. Vai para lá. Sai para lá, não te quero. Mas eu sei que o Senhor não aguento. Está doendo. Mas quando Jacó, louvado seja Deus, ele estava lutando com o anjo. Ele disse: Senhor, está doendo, mas eu não te largo. Está doendo, mas eu não te largo. Aí você quer ver se esse cabra é macho? Eu quero ver se esse cabra é macho. Eu vou dar só um toquezinho na coxa dele. Deu um toque na coxa de Jacó. A Jacó ficou assim. Está pensando que eu vou parar, anjo? Está pensando que eu vou parar? Eu não vou desistir, não. Eu vou te segurar até que não abandone. Ei, Deus vai mudar com o nome. Ele vai mudar com a história. Rapaz, é perseverante, né? Está cansado por quê? Está fazendo o quê? Está fazendo o quê escondido? Por que está cansado? Porque ainda que o meu exterior se corrompa. Não estou falando aqui de você pecar e depois dentro de você o seu espírito está forte. Não. Louvado seja Deus. Quando ele fala o meu exterior se corrompa, ele está dizendo o cansaço, desfalecimento. Aí você fica. Louvado seja Deus. Fala de carne. Mas o Espírito, ele preenche todo o cansaço. O Espírito do Senhor, ele dá uma força sobrenatural. O Espírito do Senhor, ele faz algo tremendo na minha e na tua vida através da renúncia. Renuncia. Porque o Senhor quer fazer algo diferente em tua vida. Louvado seja Deus. Ele quer fazer algo tremendo. Ele quer fazer algo sobrenatural. Ele quer fazer aquilo que o homem não pode fazer. Ele quer entrar onde o homem não pode entrar. E o Senhor quer fazer na tua vida. O Senhor quer fazer na tua vida. Mas tem que ter uma palavra: renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter uma palavra: renúncia. Louvado seja Deus. Pode ser, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Renúncia. E o Senhor está te esperando para um novo concerto. Hoje, nesta noite. Desde já agradeço a minha oportunidade. Receba o servo do Senhor com palmas e aleluia para Jesus. Glória a Deus. Alguém para aceitar ou reconciliar com o Senhor nesta noite? Depois de uma palavra dessa, até eu vontade de descer o altar para me reconciliar. Você está com a oportunidade de aceitar Jesus nessa noite ou reconciliar com Ele. Não se preocupe, não. Aleluia, Jesus. Dá um pouquinho de som aí. Um pouquinho de som aí. Pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Precisa mesmo? Ei, precisa! Desde a hora que eu subi aqui, o Senhor falava no meu coração. Precisa mesmo? Ele me fez essa pergunta quando eu subi no altar e eu disse: precisa, Senhor. Sabe o que é que precisa, irmão? Eu vou lhe dizer o que precisa.
estarmos assim, ó. Se a trombeta tocar nesse momento, quem está de joelho reconciliando, quem está com o pensamento em Deus reconciliando, vai, chega, vai ligeiro. Sobe que nem pisca. Precisa mesmo esses jovens pular? Um dia eu me fiz essa pergunta. Precisa. Melhor pular aqui do que pular lá no toque. Melhor rodar aqui do que rodar no forró. É melhor adorar aqui do jeito que o Senhor manda do que estar todo mundo se prostituindo. Deixa pular, deixa rodar, porque quem levanta é Jesus. Às vezes a gente tem medo de fazer o que Deus manda, de fazer o que Deus quer. Ah, mas vão pensar o que de mim? Vão falar o que? Deixa pensar. Ei, enquanto os irmãos de Davi estavam pensando mal dele, ele estava matando e arrancando a cabeça do gigante. Deixa. Um dia eu vi alguém falando assim: por que aquele irmão grita tanto lá atrás? Eu disse: ei, irmão, tu não sabe de onde foi que ele saiu. Não julga a história do teu irmão, não. Tu não sabe quantas vezes ele foi humilhado. Tu não sabe quantas vezes quiseram matar ele. Quantas vezes quiseram calar a boca dele. Deixa ele gritar. É mistério dele com Deus. Quem é você? Quem sou eu? Para julgar a atitude do nosso irmão. Louvado seja Deus. Deixa adorar. Às vezes a gente lê a Bíblia, irmão, a gente interpreta a Bíblia errada. É nós que interpreta. Ela está lá para nós ler e entender. E o Espírito Santo, no primeiro capítulo da Bíblia, vai dizer que o Espírito Santo dançava sobre as águas. E por que a criança não pode pular? E por que o jovem não pode rodar? Primeiro capítulo da Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus dançava sobre as águas. E por que nós não podemos pular? Pode, aqui pode. Por que não pode falar em línguas estranhas? Pode, aqui pode. Por que não pode rodar? Aqui pode, Satanás. Aqui pode. E eis que tudo se fez. Por que eu não vou adorar a Deus? Se no mundo eu fazia com perfeição, por que aqui dentro eu não posso fazer? Porque que aqui dentro, que eu sou livre, que eu sou liberto, eu vou ter medo de quem? Se Ele me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não se envergonhe do teu evangelho. Não se envergonhe do Deus que colocou você. Ao adorar não. Aqui, irmãos, cada um é respeitado da forma que adora. Tem um que fica calado, tem um que grita, tem um que chora, tem um que levanta a mão, tem um outro que se ajoelha. Aqui nós respeitamos a sua forma de adorar, porque nós não estamos aqui para julgar, mas sim para adorar junto com você. E os jovens dessa igreja estão de parabéns. Jovens que estão sendo moldados e separados na verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Vocês estão com a oportunidade de se reconciliar com o Senhor nessa noite. Vocês adoram, você jovem. Vocês querem se reconciliar nessa noite? Estão com a oportunidade de vir até Jesus. Dê só o primeiro passo. Não se preocupa não. Através da vida de vocês, aleluia, Jesus vai trazer os teus amigos. Através da vida de vocês, aleluia, vai vir a tua irmã, vai vir o teu irmão, vai vir o teu pai, vai vir a tua mãe. Jovens resgatados. Aleluias. Aleluias. Nós precisamos das mãos. Para quê, missionário? Eu conheço uma jovem que ela está aqui, não vou falar o nome dela. Toda vez que ela entrava aqui, dona Marcos Culta, ela pulava tanto, que às vezes duas pessoas não seguravam ela. Pulava, mas pulava. E um dia uma pessoa me indagou: por
deixa. Jesus está tirando a impureza, deixa. É melhor tirar aquilo que é para ir para o hotel. É melhor tirar fulano aquilo que é que se prostituir, deixa. Hoje é uma jovem edificada, alicerçada no Evangelho. Deus tem sustentado e levantado. Foi os pulos? Não. Mas foi Jesus segurando a mão dela. Porque a alma queria ir para cá, mas Jesus deixa, vai ficar aqui. Louvado seja Deus. Vamos orar. Mais alguém para se reconciliar? Confessar o nome de Jesus Cristo? Aleluia. Se não tem, vamos orar. E nós vamos profetizar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te entregar esses jovens, esse ministério, meu Pai. A Deus de jovens, Pai, que tem feito a diferença. Hoje, Senhor, no meio do sol quente, eles estavam levando a Tua palavra. Eles estavam levando o Teu Evangelho, Senhor. Eles não se envergonham, Pai, de falar do Teu nome, de levantar a voz em oração. A Deus é na praça, é no colégio. Deus, eles, Senhor, vergonha de dizer que servem a Ti, meu Pai. Ah, Jesus amado, eu quero entregar ao Senhor a Dani nas Tuas mãos, a Isadora. Deus, essa jovem que estava aqui na frente, essa outra jovem, estão chorando, meu Senhor da glória, reconciliando contigo. Deus, toma eles em Tuas mãos, Senhor. Não deixa, não deixa, Senhor, o inimigo levar, Senhor, de volta. Mas assim como foi pregado nessa noite, Senhor, abençoa Teus jovens. Pai, essas senhoras que estão aqui, toma elas em Tuas mãos. O Senhor sabe o porquê que elas estão aqui, Senhor da glória. Pai, Senhor, na vida delas, como o Senhor está fazendo na vida dessas jovens, Senhor. Que elas não temam a levar a Tua palavra, que elas não temam, Senhor, a se levantar, Senhor, e entrar e profetizar na vida, Senhor, das pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego as crianças, Pai. Eu te entrego, Senhor, cada um que está aqui, os seus jovens, os rapazes, Deus, da Tua casa. Deus, em nome de Jesus, sustenta, meu Pai. Não deixa, Senhor, o inimigo levar, o inimigo roubar a santidade que Tu tem colocado no coração deles. Pai, eu te entrego os líderes dos jovens nessa noite. Abençoa eles dois, Pai. Dá graça, dá poder, Senhor, assim como o Senhor falou. Dá força, meu Pai. Tira o cansaço. Deus, levanta e ergue, sustenta, Pai. Deus, cada um que está aqui dentro nessa noite, eu te entrego nas Tuas mãos. Reconcilia Teus filhos, meu Pai, e dá vitória a eles, em nome de Jesus de Nazaré. Aplauda o Senhor Jesus. As jovens abracem essas 3 meninas aí, 4 na verdade, 4 almas para Jesus. Aleluia. 4 almas se reconciliaram que não estavam dentro da casa do Senhor nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você fizesse posição agora de exército. Se coloque na posição de exército. Nós vamos orar por 3 pessoas. 3 pessoas que não estão aqui dentro. Mas nós vamos usar a autoridade que o Senhor nos entregou para profetizar para elas virem. Quem é, missionária? 3 jovens que estão lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Uma delas se reconciliou, mas não está aqui nessa noite. A irmã Leidiane. Nós vamos profetizar que tudo vai ser quebrado. Todo mal vai ser lançado fora. O outro é o irmão Assis. Vamos interceder por ele. Jesus muda, pode mudar sim. Vocês estão olhando para alguém que Jesus mudou. E a terceira pessoa vai ser com você e Deus. É você e Deus.
Coloca o nome de alguém agora na tua mão, fecha e levanta. E quando eu profetizar aqui, você crê aí, profetiza aí, e Jesus tu vai contemplar essa pessoa entrando por essas portas. Deus, eu te apresento a vida da irmã Lediane. Toda corrente do inimigo seja quebrada agora, em nome de Jesus de Nazaré. E nós vamos contemplar a tua vida aqui neste lugar, adorando, exaltando, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Eu quero orar pela vida do Assis. Pai, em nome de Jesus, vai lá onde aquele jovem está agora. Dá livramento, Senhor, a ele. Pai, faz a obra por completo. Resgata, Senhor, das trevas. Traz para a tua luz. Eu quero orar por essa pessoa que está sendo apresentada através da vida desse jovem, através da vida dessa criança, através da vida desse homem e dessa mulher. Porque eu creio na força da oração. Eu creio no poder da oração. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, o teu sangue a poder, Senhor. Eu profetizo que ainda esse ano essa pessoa vai entrar por essas portas. Não é nada sério. Vai entrar e vai sentar. Porque o Senhor separou cadeira. Porque o Senhor, aleluia, guardou cadeira para eles nesse lugar. Em nome de Jesus. Mediante a fé, Senhor, do teu povo, o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Bata palma para o Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Amém? Mediante a sua fé. Não esqueça disso. Ei, tu pode ser curado? Posso. Mediante a tua fé seja feita a tua. Eu estou com bem pouquinha fé, não tem problema. Deus vai usar o que tem. É na reserva mesmo que a moto anda, né? Liga lá o botãozinho e ela continua a andar. Do mesmo jeito que é você. Eu estou só na reserva. Se preocupa não que vai chegar lá. Eu vou fazer algo inusitado hoje aqui nessa noite. Não é bem típico, né? A gente fazer mais vir até aqui à frente, Marcolina. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Enquanto você estava sentado ali adorando, o Senhor falava comigo sobre uma aliança que você tem com Deus. Glória a Deus, aleluia. Que só tu conhece. Glória a Deus. Intimidade com o pastor? Tem. Mas o pastor não sabe o que tu fez lá naquele monte. E o Senhor diz que é através dessa aliança que Ele vai colocar tudo no lugar. Através da aliança que tu colocou lá naquele monte, Ele vai colocar tudo no lugar. E Ele quer, aleluia, você marchando. Ele quer você na guerra. Não pode parar. Soldado ferido não é soldado morto. Soldado que não está na guerra é soldado vulnerável. E ele diz isso para você. Ah, mas eu estou ali em observação. E quem está te observando é Jesus. Ele disse que viu, aleluia, você sentado. E é Ele quem te colocou lá, sabe para quê? Para saber se vai continuar marchando. Saber se vai continuar, aleluia, na guerra, não parar. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, a unção que o Senhor disse, Pai, através daquela aliança que Ele te colocou nas tuas mãos. Deus, o Senhor fazia eu ver, Senhor, aleluia, o Senhor renovando a vida e a força. Foi falado de força, foi falado de cansaço. Ei, não é hora de parar, não é hora de ficar lá atrás, não é hora de voltar atrás. O Senhor manda dizer que a aliança é de fogo e Ele quer você marchando na terra. Seja renovado, seja renovado,
colocar no lugar. Louvado seja o nome do Senhor, que isso é a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está nos visitando nessa noite, levante sua mão. Aleluia. Só quem nos visita, né? Como é que a igreja diz? Seja. Em nome de Jesus, de todos, Jesus te ama e nós também, amém? Glória a Deus. Da assistência apostólica, né, irmão? Amanhã é culto da família, 6h30 da noite, amém? E pela manhã de 7 às 8 é a consagração e de 8 às 10 o evangelismo, amém? Então não falte amanhã, convide sua família para vir por culto, né? E amanhã nós estaremos aqui de volta, amém? Estenda as mãos para cá, para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família e seja sobre toda a igreja. E só aqueles que creem diga amém. E graças a Deus. Deus abençoe.